Agora eu vou passar para vocês como se monta uma rede PERT CPM. Agora vamos ao exemplo de montagem dessa rede PERT. Temos aqui as atividades de A a F. Verifica-se aqui que as atividades A e B, elas não têm nenhuma atividade precedente. Então, nós vamos começar a montar a rede por essas atividades. Para inserir essas atividades na rede, nós vamos utilizar o modelo francês, onde nós vamos fazer um retângulo para cada atividade e a gente vai colocar a letra da atividade, vírgula, o tempo de duração dessa atividade. Vamos colocar a atividade A com duração de 1 dia. A atividade B com duração de 7 dias. Por que 7 dias? Porque aqui, a atividade B, ela dura uma semana. Então, nós temos que passar a duração das atividades tem que estar na mesma unidade de tempo. Então, ou a gente deixa cada uma delas em dias, ou deixa cada uma delas em semanas. Então, é mais fácil, nesse caso aqui, nós passarmos a quantidade de semanas para dias. Então, aqui, atividade B, que é escolher o local, uma semana, que é 7 dias. Então, colocamos as duas atividades que não têm precedentes. Se eu tivesse 3, 4, quantidade de atividades sem precedente, eu ia colocar todas elas, uma abaixo da outra. Daí, o que vai acontecer? Vamos para a atividade C. Então, a atividade C, que é enviar convites, também tem duração de uma semana. E ela depende das atividades A e B. Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos colocar um retângulo para a atividade C e vai sair uma seta de A e uma seta de B em direção à atividade C. Então, aqui, nós temos atividade C, com duração de 7 dias. Então, sempre que uma atividade tem precedentes, vai chegar o número de setas nessa atividade igual ao número de precedentes que ela tem. Então, aqui ela tem 2 precedentes, chegam 2 setas aqui. Vamos colocar agora a próxima atividade, que é a atividade D, organizar o local. Então, a gente tem também uma duração de um dia e depende da atividade B. Então, aqui, de B para D vai sair uma seta. Então, aqui, atividade D, vírgula, duração de um dia. Depois, nós temos a atividade E, que é realizar o almoço. Ela demora um dia também e depende das atividades C e D. Então, vamos colocar aqui a atividade E. Aí, o que vai acontecer? Vai sair uma seta de C e uma seta de D. E vai chegar nessa atividade. Duração de um dia, vírgula 1. Agora, a atividade F, ela tem duração de um dia e ela depende da atividade E. Então, uma setinha de E para F. E vírgula 1, que é a duração dessa atividade. E a última atividade, a atividade G, que depende da atividade F. Então, de F vai sair uma setinha para G. Então, dessa maneira, nós montamos a rede. Agora, nós vamos calcular as datas de início cedo e término cedo. Então, aqui, sempre para as atividades de início, que são aquelas que não têm precedência, nós vamos considerar o início cedo igual a 0. Então, aqui, início cedo igual a 0. E o término cedo, o que ele vai ser? Vai ser igual ao início cedo mais a duração. Então, 0 mais 1, 1. Para a atividade B, a mesma coisa. Início cedo, 0. Término cedo, 0 mais 7. Aí, agora, o início cedo da atividade C, o que a gente precisa saber para fazer? A
A gente viu, né, anteriormente que ele vai ser o maior dos términos cedos das atividades predecessoras. Então, como chegam duas setinhas aqui, eu vou verificar o maior término cedo entre elas e vou colocar como início cedo aqui. Então, ó, entre 1 e 7, o maior é 7. Então, o início cedo dessa atividade C será igual a 7. O término cedo será 7 mais 7, igual a 14. Aqui, ó, só chega uma atividade na D, que é o término cedo igual a 7. Então, esse término cedo vem para cá e vai ser o início cedo dessa atividade. 7 mais 1, 8, que vai ser o término cedo dessa atividade. Aqui na E, ó, eu preciso, como chegam duas setas, o início cedo dela vai ser o maior dos términos cedos das atividades predecessoras. Como chegam duas setas, eu vou pegar o maior entre 14 e 8. Então, aqui será igual a 14. 14 mais 1, 15. Aí, o 15 vai ser o início cedo dessa atividade F. 15 mais 1, 16. 16 vai ser o início cedo dessa atividade G e o término cedo 16 mais 1, que é igual a 17. Agora, eu vou calcular o início e término tarde. Então, eu vou da última atividade, ou seja, daquela ou daquelas atividades que não saem em setinha nenhuma, no caso aqui nós só temos uma atividade desse tipo, e vou calculando o término tarde e início tarde dessas atividades. Então, aqui, ó, se eu tivesse mais de uma atividade que não sai seta nenhuma, eu ia pegar o maior entre os términos cedo de cada uma delas. Como aqui eu só tenho uma atividade, então eu já vou pegar o 17. Se eu tivesse duas, eu ia pegar o maior entre as duas e ia colocar como término tarde das duas, e assim por diante. Então, eu vou colocar, ó, o 17 vai ser o término tarde dessa atividade G. Aí, o que vai ser? Quanto que vai ser o início tarde? Será o 17 menos a duração, ó. Então, igual a 16. A mesma coisa, ó, vem o 16 para cá. Então, o 16 vai ser o término tarde da atividade F. 16 menos 1, que é a duração da atividade, 15. Mesma coisa para cá, ó, vem o 15 para cá. Então, 15 menos 1, 14. Agora, ó, notem que eu tenho duas setinhas chegando aqui. Então, esse 14, que é o início tarde da atividade E, ele vai ser o término tarde de todas as atividades predecessoras a ela. Então, ele vai vir aqui, ó, para a atividade D e também para a atividade C. E eu vou calcular, ó, 14 menos 1, eu tenho o início tarde. Para outra atividade, ó, o 14 menos o 7, 7. Aí, aqui, ó, o que vai acontecer? Esse 7, ele vai para a atividade A. Por quê? Porque aqui, ó, tá chegando duas setinhas aqui. Então, se só tivesse chegando, nesse caso aqui, ó, ele vai para a atividade A. E a atividade B, já vou mostrar como que vai ficar. Porque, ó, da atividade B saem duas setas. Então, esse 7 vem para cá, como término tarde da atividade A. E aí, o início tarde será 7 menos 1, que é igual a 6, tá bom? E aqui, ó, eu tenho que escolher entre o 13 e entre o 7. Por quê? Porque saem duas setinhas daqui, ó, então eu tenho que escolher entre o 13 e o 7. Como eu estou voltando na rede, eu vou escolher o menor entre eles. Na ida, quando era início cedo e término cedo, eu escolhia o maior, que é quando acontecia isso. Na volta, eu vou escolher o menor. Então, aqui eu vou colocar também o 7. Então, 7 menos a duração, que é 7, 0. O 7 vai para a atividade A, menos 1, 6. Então, dessa maneira, eu calculei todos os inícios cedo, início tarde, término tarde.
Agora eu vou calcular a folga, desculpa, dessas atividades. Para fazer isso, o que eu vou fazer? Eu subtraio 6 menos 0 ou 7 menos 1, que dá na mesma. Tá? Então, 6 menos 0 dá 6. 7 menos 1 dá 6. Então, eu vou fazer dessa maneira para calcular a folga. Da atividade B, ó, 0 menos 0, 0. Então, a folga é 0. Da atividade C, 14 menos 14, ou 7 menos 7, 0. Da atividade D, 14 menos 8, ou 13 menos 7, que vai ser igual a 6. Aqui, 14 menos 14, ou 15 menos 15, que vai ser 0. Na atividade F, 15 menos 15, ou 16 menos 16, que também é 0. E na atividade G, 16 menos 16, ou 17 menos 17, que também é 0. Todas essas atividades aqui, com folga 0, elas vão fazer parte do caminho crítico. Então, nesse caso, o meu caminho crítico será da atividade B para C, da C para E, da E para F e da F para G. Então, as atividades B, C, E, F, G, eu não tenho folga. Então, eu não posso atrasar nessas atividades. Se acontecer qualquer imprevisto, eu preciso alocar os recursos para essas atividades, tirar das outras, né, remanejar para essas atividades para que eu não atrase o meu projeto. Nesse caso aqui, ó, o projeto ele terá duração de 17 dias. Então, eu vou demorar 17 dias para poder programar todas essas atividades aqui. Bom, então é assim que a gente monta essa rede PERT.